Sagitário! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal Raiz Sagitário no Amor. Hoje, para você, a sua previsão amorosa. Vamos saber com o tarô dos signos. Qual o babado de hoje para você e o seu ser de luz, sua pessoa amada? Então traga energia para cá e vamos para a sua leitura, Sagitário. Já hypa esse vídeo e bora saber esse babado. E já caiu aqui, eu nem chamei, tu já veio para a mesa, Sagitário. Rainha de Paus. E universo, por favor. O que Sagitário precisa saber hoje? Ih, Sagitário tá tendo um BO aí, né? Para variar. 5 de Paus. Tá tendo um BO. Vamos saber se esse BO é o ser de luz encrencando ou o ser de luz preocupado com a concorrência e vai ter que te disputar. Vamos ver, né, Sagitário? Vamos ver. Aqui tem uma luta, ou você e ele travando uma batalha. Para variar. Porque existe uma batalha sendo travada aqui. Mas eu sinto, Sagitário, que você tá no seu trono. Você e Miotinha. Olha aqui, Miotinha. Tá vendo? Ó, ó. Não parece não, mas isso é um gato. Um gato preto. E aí, você, Sagitário, tá no seu trono. Gato e gata, pleno, mostrando o seu poder. Mas isso meio que tá, né? Tem essa disputa aí. Ou disputando por você, ou ser de luz criando confusão. Vamos ver, né, Sagitário? Vamos ver esse babado completamente. Que mais? Universo, por favor. Sagitário precisa saber hoje. Sagitário no amor. Olha o tamanho dessa moeda, Sagitário. 3 de coração partido. Os amantes. Sagitário, eu sinto que essa disputa aí é entre vocês. Existe uma dor no amor, para variar, mas ao mesmo tempo existe uma grande felicidade a caminho, olha só o tamanho. Gente, eu adoro essa moeda desse tarô. Olha o tamanho, Sagitário, dessa moeda. Eu sinto, Sagitário, que por mais que estejam acontecendo conflitos, por mais que exista aqui uma certa resistência, uma certa confusão, algo nessa história que não vai muito bem, não é uma história inacabada, não é uma história que chegou ao fim, não é uma história, Sagitário, que ainda não tem um novo início. Pelo contrário, tem uma promessa muito grande aqui dessa história de ainda ter um início muito sólido, mas pensa num início sólido. Não é qualquer início sólido, é o início, entendeu, Sagitário? Tá vendo aqui tem um jardim. Olha só que interessante. Regue o seu jardim. Sabe o que me lembrou isso aqui, Sagitário? Um casamento. Me veio assim, um casamento num jardim. Então, um casamento num jardim, né, Sagitário, marca um início. Marca um novo ciclo. Marca uma união. Então, é isso que eu sinto, Sagitário. Eu sinto que aqui ainda vem uma grande felicidade nessa situação. Por mais que agora esteja aí nesse dilema, esteja aí nessa confusão. Vocês podem estar passando por essa dor, essa tristeza, esse coração partido, mas ainda não é o fim. Pelo contrário, Sagitário, pelo ao contrário. Ó quem tá no fundo do deck. Nosso querido e amado Rei Gelo, para variar. Então vamos ver, Sagitário, o que mais? Vou chegar para cá só um pouquinho. O que mais? Ih! Olha só, Sagitário. O imperador tentou fugir.
É isso que tá dando ruim. As cartas são fofoqueiras, né, gente? O imperador tentou fugir de você. Tentou fugir do amor. Tentou dar as costas para essa situação. Mas existe uma ligação, Sagitário, inquebrável. Os amantes nessa história. Então ele pode fugir, parece alguém que eu conheço, pode fugir o quanto quiser, Sagitário. Uma hora vai ter que voltar. E quando esse momento chegar, a gente vai ver mais aqui com as cartas, o que elas vão fofocar. Mas quando esse momento chegar, Sagitário, se tá perto, se tá longe, a gente já vai saber, é pra ficar. Não vai ser mais, Sagitário, pra ioiô. Não vai ser mais pra fugir. É por isso que tem essa briga entre vocês. Essa briga pode até falar da resistência com relação ao que sente a você. Então tem aqui essa briga, essa disputa, esse que não querer dar o braço a torcer, essa nego que te amo, mas te adoro, sabe, Sagitário? Nego que te quero, mas tô apaixonado por você. Entendeu, Sagitário? É isso aqui. Ih, Sagitário, ó, fundo do coisa. Ás de paus. Que mais o universo, por favor, Sagitário precisa saber. Quatro de sofrimento. É, Sagitário. E 2 de planta. Essa situação, eu sinto que esse 2 de planta e 4 de copas, essa insatisfação é com relação à situação. Uma situação que não se desenvolve. Tem potencial, mas não se desenvolve. Você olha para o futuro e vê um futuro. O outro olha para o futuro e vê um futuro. Mas cadê esse futuro? Que nunca chega! Vocês ficam me perguntando. A gente vai tirar o futuro aqui. Então aguenta aí. Mas é isso. É uma situação que tem potencial. Tem um ás de... Um moedão aqui nessa história. Um moedão para viver essa história. Mas não desenvolve. Fica ali na frustração. Fica ali na tristeza. Puxa vida. Sabe? Cadê esse imperador que não vem, não se decide, escorrega mais que quiabo, não quer dar o braço a torcer, me ama, mas prefere fingir que não. É o amor, né? Sagitário, é o amor. Então vamos ver. O que mais? O universo, por favor. Ó. Ó. Fiquei curiosa para saber. O julgamento futuro. Tan, 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 tan. Oh! O mago. Uau, duas cartas muito fortes, né? Sagitário futuro. A gente tem aqui, Sagitário, decisões. Vocês manifestaram essa situação. Uma situação que podia parecer que morreu. Parecer que acabou. Lembra que eu comecei abrindo essa leitura assim? Por isso que tem um ás aqui, né? O ás é um novo início ou um reinício. E aqui algo podia ter chegado ao fim. O julgamento traz várias pessoinhas aqui num caixão. Num caixão. Vindo da morte para a vida. E aqui, Sagitário, eu sinto esse mago aqui. Muito interessante, né? A carta do mago junto com esse julgamento. Me traz... me veio assim, ó. Pelos poderes de Grayskull! Me veio isso na cabeça. Porque se você é da minha idade, não adianta fingir que não é, porque eu sei. Você deve lembrar, Sagitário, quando a gente era criança, que tinha esses desenhos, né? E quando a pessoa chama pelos poderes de Grayskull, ela sai de um estado onde ela é uma pessoa normal, onde ela é, sabe, alguém assim como qualquer um, e se torna forte, confiante, inabalável, o super-herói.
essa energia que eu sinto com esse mago? Porque aqui vem algo que sai da morte para a vida. Ou seja, esse imperador aqui da mesa podia estar morto. Morto o quê? Não estava confiando no seu próprio poder, no seu próprio potencial de ir lá e pelos poderes de Grayskull. He-Man. Entendeu essa história? Tava faltando essa garra, essa habilidade, esse potencial de ir lá e conquistar você, né? Aqui tava escorregando, não queria dar o braço a torcer, queria sair pela culatra. Vamos ver, não sei, sabe? Não tava. Mas quando a pessoa engata no potencial que já existe dentro dela, aí a coisa muda de figura. Ela entra nesse estado de super-herói, de sou poderoso, eu posso conquistar, eu sou imperador, posso ter tudo que eu quero, inclusive ir lá e pegar Sagitário para mim de volta. Ou vir e falar o que eu quero com o Sagitário, sabe? Mas faltava aqui. Por isso que esse mago tá aqui, né? Pelos poderes de Grayskull, faltava a coragem de ser imperador. Podia pagar de fodão, de fodona. Mas na hora H, não era tão fodão, fodona assim, né, Sagitário? Porque não tem coragem de se declarar, não tem coragem de falar, não tem coragem. Aí foge, nega, porque é mais fácil, né, Sagitário? E aí, é justamente nesse momento onde a pessoa tá chamando de volta a força e a coragem que tava faltando, entendeu, Sagitário? Ó, fundo do deck, página, Cavaleiro de Ouros aqui. E mais o universo, por favor. Rei de Ouros. 3 de Ouros. Exatamente isso. Essa situação exigia que o Rei de Ouros fosse Rei de Ouros. Aqui o Rei de Ouros e o Imperador são a mesma pessoa. Exigia que o Rei de Ouros fosse Rei de Ouros. O que o Rei de Ouros faz? Planeja, se organiza. Não, eu vou lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou, né, eu vou botar Sagitário na minha vida, eu vou fazer as mudanças que precisa. Sabe assim, quando você vai mexer os pauzinhos? O Rei de Ouros tinha essa capacidade de mexer os pauzinhos para encaixar você na vida. Não vou botar Sagitário aqui, porque aí eu faço assim, né? Eu vou trabalhar, volto, pego o Sagitário. Sabe assim, quando a pessoa se organiza, se reorganiza, organiza a vida para ter você? Mas tinha, tá vendo? Tinha essa capacidade. Mas não fez, ficou ali escorregando. Mas o potencial sempre teve, Sagitário não estava acreditando, era em si mesmo. Não estava acreditando que conseguia por algum motivo. E eu sinto que esse motivo, Sagitário, é você. Porque você sai no centro dessa leitura como a Rainha de Paus. A Rainha de Paus sabe quem é, sabe o que é. Não tem medinho não, Sagitário. Fala pra mim, como um bom sagitariano, Rei e Rainha de Paus. Aqui. Rainha de Paus não tem medo não. Inclusive, se você não baixou, eu vou disponibilizar a partir de semana que vem a protagonista para você baixar. Vai estar lá na comunidade, acompanha por lá para você baixar o seu e-book aí, né? 0800, a gente já tá entregando esse presente de casa nova, presente de casa nova. Tem chá de casa nova, então? Esse é o presente de casa nova. Que titia preparou com todo o carinho do mundo para você. E lá eu falo das 4 rainhas, como adotar o arquétipo das 4 rainhas na sua vida amorosa. Entendeu, Sagitário? Então é isso. Você aqui, como essa rainha de paus, está mostrando o seu valor para esse rei. E que não adianta ele dar de fugitivo, não, vai te perder. Que mais? Universo, por favor. Acho tão bonitinho como as cartas voam. Ah lá, Sagitário. A estrela e 6. A estrela e 6 de hoje, tá vendo?
pelos poderes de Grayskull. Essa pessoa tá... O imperador aqui, Sagitário, sabe o que precisa fazer. No fundo ele sabe. Pode nunca ter feito, mas no fundo sabe. E aqui, com essa carta da estrela, junto com os poderes de Grayskull, eu sinto que a pessoa, ela tá aqui. Aqui que eu digo aqui, né? Aqui dentro. Ela tá buscando saber como faz, sabe? Como é que eu faço pra falar isso pra Sagitário? Como é que eu faço pra me dedicar mais a Sagitário? O que que eu... Sabe quando a pessoa avalia? Engraçado que não é nem a alta sacerdotisa, nem o hierofante, mas eu sinto aqui que é alguém que podia ter bloqueios, barreiras internas. Porque a estrela fala de cura, né? Cura, muitas vezes, emocional, quando as emoções dessa pessoa, quando a pessoa não se permite sentir. Ela não se permite sentir, por isso nega. Mas a estrela traz o que é o seu espírito, é a sua emoção mais pura. Então é no momento em que ela passa a sentir, ela quer sentir o que ela não sentia antes, ela não se permitia sentir. Ela não se permitia ser generoso, ser generosa. Porque aqui a gente tem 3 de ouros. É aquela pessoa que tá aqui, tá trabalhando sozinha. Por mais que tenha outras pessoas ao redor, aqui, ó. Ela tá, tipo assim, eu faço sozinho, eu me dou bem sozinho, não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Sabe aquela coisa? Preciso de ninguém. Posso ficar sozinho, posso ficar sozinha. Eu dou conta da minha vida. Né, Sagitário? E agora a pessoa tá vendo que não precisa ser esse carrancudo. Chato, pum, né, Sagitário? Que pode distribuir. Parecia essa pessoa, com esses 6 de ouros, esse 3 de ouros aqui, e essa moeda aqui, a pessoa tem para te oferecer, sabe quando a pessoa tem para te oferecer? Tem para te oferecer amor, tem para te oferecer tempo, tem para te oferecer tudo. Isso é a reciprocidade, né? Quando duas pessoas se juntam, independente de juntar debaixo do mesmo teto, do mesmo teto ou não, mas quando duas pessoas se juntam e elas estão tão bem juntas que aquilo é recíproco, né? Você dá, o outro dá, sabe? Não necessariamente embaixo do mesmo teto, mas é aquela troca por igual. Não é um dando mais do que o outro ou um fazendo mais do que o outro. Porque muitas vezes a pessoa não dá porque tem medo de ficar sem. Então prefere guardar para si. Mas aqui, 6 de ouros com a estrela mostra que essa pessoa tá entendendo que ela não vai ficar sem se ela se, entendeu? Ela não vai ficar sem se ela compartilhar o que ela tem. Ela não vai ficar sem afeto se ela for muito afetuosa. Às vezes na cabeça, né, ela não vai deixar de ser sério, o imperador, né? Ela não vai deixar de ser uma pessoa séria se abrir pro amor, sabe? Podia até ser isso aqui. Não, eu não posso me abrir pro amor, tem que ser sempre frio. Não, pode ser um pouquinho de tudo. Isso é o 6 de ouros, né? É quando você equilibra, tá vendo a balança? E você pode dar e nunca vai te fazer falta. Tá vendo que a estrela aqui, ela tá derramando a água? Mas da onde está vindo essa água ali? Tá vendo? Tá transbordando a água. Da onde está vindo essa água? Da própria pessoa. Ou seja, ela sempre vai ter para dar. Isso é a cura, né? Na verdade, a cura é sempre, você sempre tem para dar. Você nunca vai ter falta. E quando você tá curado, você sabe disso, que não tem que ter medo de. Muitas vezes a miséria, né, da sociedade, de um modo geral, vem do que? Não posso dar. Tem que ser mesquinho, porque se eu dou, eu fico sem. E é muito ao contrário, né, Sagitário? É muito ao contrário. O que mais? O universo, por favor. Sete de paus. Para confirmar.
É, 7 e 7. O que que acontece? Que acontece com o 7 e 7? Essa pessoa tinha esse dilema, tá vendo? Tinha a variedade, tinha a resistência, tinha o medo de ficar sem. Essa pessoa tinha medo da falta. Então podia ser uma pessoa que queria ter várias opções, manter várias opções para, pelo menos eu tenho. Pelo menos tenho uma. Pode todas ir embora, pelo menos tem uma. Sei. Quem tem muito não tem nada, né, Sagitário? E aí, quem tem muita variedade tem nada, né, Sagitário? Variedade não é qualidade. E aí, Sagitário, essa pessoa podia ficar assim, não, nos contatinhos, resistindo à entrega, resistindo à dedicação, resistindo ao trabalho. Confirmando aqui. E era justamente isso que estava atrasando, deixando essa situação frustrada, deixando, né, a dor falando mais alto, a tristeza falando mais alto. Mas o que mais agora? Mais duas, universo, por favor. Eita, Sagitário, que lindo. Falava o quê, né? Que lindo. Depois de tanta resistência, Sagitário, olha isso aqui. Tá vendo? Tinha 7 de paus, 5 de paus, 2 cartas de luta, de resistência, para 6 de paus, Sagitário. É você, Sagitário. É o imperador. Que gracinha. É o imperador aqui. Olha isso, Sagitário, olha só. A gente começou a mesma linha do imperador. A gente começou com ele no centro. Em cima dele tinha um rei de ouros. E termina com um pajem. A energia do pajem, Sagitário, é a energia mais pura que tem. Então, além de tudo, essa proposta que o rei vai fazer para você não é só qualquer proposta, é uma proposta, eu sinto assim, com sinceridade. A pessoa acessou as emoções, acessou o coração, entendeu o que queria, entendeu o seu lugar na vida dessa pessoa, o quanto você é importante, o quanto você é especial. Parou de resistir, tudo isso aqui, parou de resistir para agora começar um novo início com você. E vai trazer, Sagitário, essa moedinha aí para te entregar. Me conta esse babado, Sagitário, muito fofo. Ele foi de imperador a rei de ouros, mas sempre sólido, né, Sagitário? A pajem, mas de um modo bom, Sagitário, de um modo bom. Que lindo, Sagitário. Signos fortes dessa leitura. Nós temos Escorpião, Leão, Áries, Câncer, Capricórnio, Gêmeos, Libra, Leão, Leão tá forte, Áries, Aquário, Aquário tá forte, Touro, Leão tá forte nessa leitura. Me conta, que eu quero saber. E no mais, você já sabe, aqui de conchinha todo santo dia. Beijo grande, até a próxima. Fui.